dia assim que te hoje o dia tá bom som, assim, tá. Não é nada de ruim, é mexido mesmo, sabe? Mexido. E eu não sei lidar muito bem com isso, não. Porque aí você começa a ver coisas, a sentir coisas, sabe? Porque eu não sei explicar isso, não. Isso é difícil de explicar. Essas coisas são difíceis de explicar sem palavras. Vezes. A Gabriela passou por uma experiênciazinha que ela me contou hoje lá na escola, a professora dela. Você começa, depois eu... Aquelas... Então, primeiro você. Bom, minha experiência foi na quarta-feira à noite. Eu estava me preparando para dormir e aquela mania que eu tenho de ficar procurando um canal, que eu tenho um programa que eu gosto de ver na Bandeirantes, mas não tinha onde. Aí na hora que eu estava passando, estava lá a reportagem sobre aquele garoto que morreu de overdose de cocaína. Aí estava a mãe chorando. Que garoto é esse? O MC Gui, que é um dos caras mais famosos, aí está fazendo um sucesso. Tem um irmão que morreu se suicidou, né? Uhum. Aí descobriram que foi por overdose de cocaína. Ah, aquele que a vidente disse que ele estava tu bom. Viu? Não vejo, que me contou. Eu vi essa... é a terceira vez que essa história me passa. Eu até achei que esse garoto estava me secando igual o Busa fez durante muito tempo. Porque terceira vez que eu vi, aí eu parei para ficar ver. Aí eu vi a Luciana chorando, a mãe chorando e uma senhora chorando e falando sobre que ela tinha recebido a visita do filho, exatamente como acontece aqui, que as pessoas chegam aqui e ficam pedindo para entrar em contato com o pai, com a mãe, e ela contando que ele pediu para ela, para falar para os pais que ele estava bem, que ele precisou fazer aquilo, mas uma coisa assim. E aí tem uma coisa que ela falou que ele veio, que estava com 2 mentores. Aí aquilo, para mim, ela realmente participou daquilo, fez o contato, mas eu acho que ela quis fazer, ela botou alguma coisa dela no contexto, mas ela realmente fez o trabalho que a gente faz aqui. Porque você olha para ela, você vê, estava todo mundo chorando, foi um negócio assim. Aí acabou, eu desliguei a televisão e fui pela terceira vez pegar meu notebook, levei para minha cama, liguei o ar, para poder ler aquele capítulo que eu não consegui sair da segunda página. Aí comecei a sentar lá para ler, ainda com aquela história na cabeça. Aí, nessa hora, eu senti como se tivesse uma nuvem densa, forte, pesada, me envolveu. Eu deitado, de novo no mesmo lugar. E eu pensando assim, pois não é o André, não é o Alex, nenhum. Aí eu falei, cara, é Nossa Senhora. Ela veio lá, ela ficou assim uns 10 segundos ali, parecia que eu estava dentro de uma nuvem, eu não sei se com você é assim, e você se sentia meio doido ali naquele negócio, uma sensação impressionante. Eu não pensei em morte, eu falei, ela não veio me buscar. Eu acho que ela veio lá para me abraçar em virtude do que aconteceu. Realmente é uma experiência fascinante e é para chorar mesmo. A gente ficava... Já botei até o lenço. Já mandou botar a caixinha de lenço hoje. Não sei porquê, mas ela mandou. Ela já estava ali, mandou botar. Não, é que ontem, eu acho que foi ontem, eu conheci minha professora de geografia. E ela não foi minha professora ano passado. Então, eu fiquei olhando o cabelo dela, né? Então, eu só sei que eu reparei, sempre que ela se mexia, sempre tinha uma camada muito branca, tipo, da cor da sua blusa. Dessa grossura, ao redor dela. E atrás dela também tinha uma mancha branca, só que era um branco... cinzentado. Você já viu uma... Isso é o estado de saúde dela, né? O estado que ela está. O branco dela. A hora dela expandida. Não, isso para mim é presença. Pois é. Eu lembro que você... Não é assim que mostra. Mas não tem o branco, amarelo, verde. Essas cores que você... Normalmente não é branco. Branco é presença. É esse ponto que eu ia chegar aqui. Porque o lilás, que é a cor da... Tem uma coisa assim, uma sequência de cores, que é vermelho, lilás e tal. Isso aí é que é a cor da nossa
Energia que expande. A doença, ela aparece como uma brecha cinzenta, cinzenta mesmo. Um cinza escuro. Pois é. É por isso que eu quis que ela falasse, porque eu tenho esse conhecimento por sua causa, por causa de você já em outras situações. Isso aí não é ela emanando saúde, não. É uma coisa diferente, porque essa mancha cinza é doença. Eu acredito, ela viu o branco primeiro. Você viu o branco em volta. Sim. Então, não é emanação. Isso não é ela. Dela. Então, isso não é ela. É presença. Porque se fosse ela, seria lilás, laranja, vermelho, essas coisas. E o cinza que é o que o cara está partindo para outra, não é assim? É presença. A emanação dela própria aparece na cinza direto na alma. Às vezes aparece quando você está, às vezes com presença pesada mesmo, aparece o vermelho. Eu já vi isso na Cláudia uma vez. Esse vermelho escuro, sabe? Aquilo é presença. E não muito boa. Quer dizer, pessoa que não está bem, né? Pessoa que está ali colada. Entra em ressonância com aquilo fica agarrado a uma pessoa. Fica. Às vezes eu até chego aqui, lembra? Como é que eu estou? Tem alguma... Às vezes ela está com presença de mortos, da família. Pode ser mortos da própria família, que está ali perto. E essa coisa da mancha cinza que me deixou assim, meio preocupado. Mas era um cinza claro. Isso Mas presença. nem dava pra ver, porque o nosso quadro é branco e ela estava sentada na frente dele. Mas melhor ainda, para se ver, tendo branco atrás. Porque você pode distinguir melhor as cores. Mas entendeu? O cinza não é uma doença, não é doença. No caso dela. Se ela viu o branco primeiro, não. Então tá. Não. E normalmente é um cinza escuro. Escuro mesmo. E o que ela viu foi um cinza meio claro. Isso para mim deriva de presença. Então a professora de geografia dela está salva com esse período. Pode ser algum morto da família dela. Pode ser isso, pode ser algum amigo. Alguém que ela conhece que está ali grudado ali. O Francesco fez até uma pastel de uma amiga ali. Da Rosana. Ela faz bolos e doces e festas que é uma beleza, sabe? Mas ela tem a minha idade e ela sente tantas dores que dava. Eu lembro até uma conhecida sua, Francesco, que você falou. A Lúcia. Ela Moura tem Cardoso. dores, ela faz tratamento de pessoas muito idosas nas articulações. Ela deve estar com fibromialgia. E tem miomas, cheio de problemas. E tudo ao mesmo tempo. Mas ela é uma pessoa tão doce, sempre foi uma vizinha doce, uma pessoa assim. Dizem que Jesus Cristo também é doce e apanhou, não é o que dizem. Isso aí não tem nada a ver. Ela até pediu para o Francesco fazer, que ela precisando muito. Ela quer saber, né? O que ela tem. Aí vamos supor, na cabeça dela deve passar alguma coisa de astrologia. Aí no final do texto eu falei, eu até mandei para ela uma parte. Faça perguntas, o que você espera dessa análise, qual é a tua opinião sincera sobre tudo isso, porque não adianta eu falar para ela que ela é assim, assado, vai passar por um ciclo complicado de doença, de saúde ou trabalho. As pessoas não sabem o que perguntar. Pois é, mas tem que ter como um início. Eu falei também, eu não tenho uma pílulazinha mágica, vermelha, azul, verde, para dar para ela ficar boa. Então, não existe, né? Ela tem que fazer a parte dela, porque senão a gente não pode fazer nada. Não é uma cartomancia, vamos dizer assim. É na adivinhação, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Só ver. Sabe. Sabe, mas... Isso aí... Os detalhes... Isso não é a questão. Isso não é a questão. O principal é fazer ela entender o que ela precisa entender, que é a parte mais difícil. Mas é tão difícil, às vezes você quer ajudar a pessoa, você fica horas e horas e fala sempre a mesma coisa, mas a pessoa não quer. Não é uma questão também de difícil. querer, de não querer. Você mostra, você questão explica, você dá força, a pessoa só quer essa que é mais fácil, que não é questão a pessoa ignora, né? Ignora, ela não tem a mínima ideia de nada, porque também não busca saber, entender. Só vai buscar quando fica doente, né? Normalmente é assim.
Então fica doente, aí vem a coisa da eu posso morrer, então a pessoa começa desesperada a correr, vai tentar entender o que está acontecendo. Vai ao médico, o médico passa exame, dá remédios, mas não consegue, a coisa não consegue melhorar. Então ela começa a buscar outras coisas, mas ela não para fazer perguntas do porquê. Ela quer ficar boa. Por que a pessoa chega no ponto desse? As pessoas, a maioria das pessoas não sabem ouvir, ainda mais quando se fala delas mesmas. Né? Você é uma pessoa que fala de todo mundo, menos de você. Isso com a maioria, você não é a única. Né? A maioria. Você fala de todo mundo, é capaz diferença, eu não falo de ninguém. Sabe, é capaz de fazer discursos sobre o outro, porque o outro tem ou deixa de ter, mas não fala de mim não, porque eu viro bicho. Porque não consegue, não sabe, não quer se mostrar, tem medo, você não propôs, não. Entendeu? Eu acho que ninguém é responsável, ela não é responsável porque ela está doente, ela não tem a mínima ideia do que ela tem, ela não é responsável por isso. Ela passa a ser responsável quando ela não vai buscar saber o que está acontecendo com ela. Aí eu acho que ela tem responsabilidade nisso. Mas ninguém é obrigado a nascer sabendo nada, ainda mais que a gente se enfia dentro de um mundo como esse aí que a gente vive, que assim. Pessoas como a Gabriela, pessoas como nós, jogam pedra na gente. Então a gente não pode nem falar nada, ela não pode nem chegar para a professora dela e fazer comentário. Imaginou se a mulher evangélica, sabe? Ainda vai dizer que a menina tem problema. Da escola. Vai virar coisa contra ela. Vai expulsar da escola. Então não se pode falar nada. A gente vê as coisas, a gente sente as coisas, mas não pode dizer nada. Então, baseado nisso, o que a gente pode fazer? Agora, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos que buscar ajuda. Não é só quando a casa está pegando fogo. Né? É tentar entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo, o que significa tudo isso, o que significa um cometa, um asteroide passar pertinho da Terra, o que significa esses terremotos. Isso não é ao acaso, né? Não existe ao acaso. Aliás, eu por acaso, ontem, aquela história do 2019, que tantas vezes eu fui falar aqui, 2019, a Catarina, em novembro de 2014, fizeram uma espécie de, não sei de onde tirar esses textos do Chico Xavier, alguém que botou, eu não consegui achar porque o YouTube é muito simplista ali, falando sobre tudo aquilo que a Catarina falou. Eu botei até no Facebook, que os acontecimentos que vão vir em torno de 2019. O cara até falou um negócio engraçado, ele falou, é mais ou menos 10 anos. Não é uma data, mas 2019 vai ser um ano crítico que está se prevendo. Será que não é um ano de o Chico Xavier. Mudança que já está dentro. O Chico Xavier. Ele há 30 anos atrás, botaram uma entrevista ali em preto e branco, já falava sobre isso. Como é que pode? Eu ouvia isso. Eles pegaram essa reportagem desde 98, que eu já ouvia essas coisas. Mais, né? Ele falou que é o dia é o dia D, né? As pessoas já vêm anunciando que é o normal. Você tem aquela tradição oral, né? Aquele rumor, aqueles boatos, né, que correm pela cidade. Né? As pessoas anunciando. Tem um cometa também que vai passar sempre foi assim. Por aqui em 2019. O último capítulo que eu estou escrevendo da Catarina, eu levei 3 dias para fazer um pedacinho desse tamanho. Porque terrível. Para eu escrever aquilo... incêndio também. Aliás, talvez eu seja até assim mexida, por causa até disso aí que eu quero. Os homens brancos, assim, eu acho que eu não entendo muito quem são, porque fizeram mal para os capelinos. Só é um povo guerreiro que descobriu que o sistema solar tem uma riqueza fantástica. Não só de minerais, dos planetas da Terra,
mas daquela sociedade ali, estelar, com muita informação. Como ela fala, é uma biblioteca fantástica, com conhecimento, com tecnologias fantásticas. E que eles queriam dominar aquilo. Eles também são um povo estelar, isso. Eles são de outro universo, que entraram. De um universo diferente, que entraram e quiseram dominar isso aqui e dominaram. Esse resumo É do. muito difícil, muito difícil. Esse resumo te entrar na passa cabeça. Tá. Aceitar isso? Esse último capítulo que ela escreveu, eu estou quase acabando ele, consegui terminar um pedacinho que ela escreve lá, que ela fala que nós, todos da mesa, com exceção da Cláudia, inclusive incluiu a Gabriela, passaram por ali, para aquele hospital. Que ela está em um hospital. Iam botar ela no capítulo que você mandou. Ela está em um hospital, quer dizer, ela não está no hospital. É o que fica acima do rio, né? Que é o que cuida ela está num lugar que tem um hospital. E ela comentou comigo que nós estivemos lá naquele hospital. Eu fiquei apavorada, não escrevendo aquilo. Mas deve ter sido, ó. Fora a Cláudia, só a Cláudia que não esteve comigo. Nós estivemos, né? Eu te falei, né, que eu fiz a casa infantil. Aí me veio o nome Imaculada na cabeça. Aí veio assim o nome, eu falei, eu tô ficando maluca. Essa coisa da minha cabeça. Mas aí depois eu falei, Imaculada. Aí nisso eu fiquei pensando, durante a meditação, aquela moça de cabelo comprido claro, assim, que eu falei, jovem, né? Ela não saiu mais, porque sempre passa assim, os rostos muito rápido, vai mudando, né? Eu fiquei com o nome na cabeça, então quer dizer, só ela que aparecia quando eu fiquei com o nome na cabeça, os outros não. Coisa muito estranha. Eu vi, assim, aquele homem que parecia, assim, que eu vi sem camisa sentado uma hora, careca e branco, ele parecia que estava usando uma hora uma batina e ele estava com a mão assim. Com uma roupa preta, assim. E daqui a pouco ele fazia assim. É uma coisa muito estranha. Aí eu fiquei nervosa e... Mas é estranho mesmo. mesmo. Eu fui comer, porque distrair a mente é uma coisa assim... Eu entendo, você quer dizer, entendo. É uma fuga, uma distração. Não, tem que, senão a gente enlouquece mesmo. Tem que mesmo. aos poucos, né? Tem que aos poucos, é só uma questão de hábito, de se acostumando com isso. O nome sopra assim no meu ouvido. E eu falei, sou eu que estou falando o nome? Alguém Você vai descobrir quem eles são. E aquele homem, eu falei, pô, parece um escravo. Você vai descobrir os três. Branco, são magro. 3. Você vai descobrir os 3. Parece mais, mas assim, tem uma mulher que tem assim, a pose assim. Eu vi, não estava com roupa de feira não, mas só com um negócio preto aqui, assim, parece mais fino como um véu, assim, uma senhora mais gordinha. Um pouquinho do rosto. Não quero te interromper não, mas deixa eu abrir, porque já tem uma mulher aqui em frente. Uma das mensageiras, aliás, até antes de vocês chegarem mesmo, eu já estava fazendo contato. Né? E uma das mensageiras, ela está aqui presente, fazendo aqueles gestos que ela faz sempre, tentando nos impulsionar para cima. E está me dizendo que a Grande Senhora ela está presente e que está muitas saudades de nós. E sente falta dos seus filhos, e que essa semana ela esteve na casa de cada um de vocês para abraçar os seus filhos, todos aqueles que ela trouxe para o seio dela, para perto dela,
que ela buscou e ela trouxe para perto dela. E que ela visitou todos. E que ela abraçou a todos. E que o amor que ela sente pelos seus filhos, por nós, é imenso. E que ela não gosta de ver seus filhos tristes. E que toda tristeza e todo sofrimento, ele é temporário. E o que resta de nós, depois que o sofrimento vai embora, só fica coisas boas. E é baseado nessas coisas boas que nós continuamos. E que essa mensageira é a mesma indiana. Ela diz que Maria chegou cedo para receber seus filhos, para segurar na mão dos seus filhos, para acariciar a cabeça dos seus filhos e tentar afastar os pensamentos ruins, tentar pegar o coração, apertar o coração no seu e dizer a esse coração que ele vai bater por muito tempo ainda, que ele não vai doer. E que todas as diferenças, todos os problemas, as dificuldades que existem e vão continuar a existir, será apenas um somatório temporário. Que ela não está distante, que ela não está longe, que ela está muito, muito próxima de nós. Que nós não precisamos ir buscá-la, que ela virá sempre nos buscar. E que quando os seus filhos menos esperarem, ela estará presente. Na casa de todos, no coração de todos, no trabalho de todos, nas escolas. Não importa se o seu nome não seja mencionado, mas ela sempre terá um filho dela ali presente para falar em nome dela. E que não precisa também falar, o verbo não precisa ser dito. A própria presença de cada um dos seus filhos nos seus devidos lugares será o suficiente. Que quando seus filhos acordam de manhã, ela os beija antes que eles saiam para o seu trabalho diário. E o trabalho dos seus filhos é levar a mensagem dela. Isso estará sempre em primeiro lugar. Ela colocará sempre os seus filhos nos lugares em que eles são necessários. Não importa se falam ou não o nome dela. Não importa se fazem chacota no nome dela. Importa que os seus filhos estarão ali presentes. Isto, por si só, já será suficiente. Então, filhos queridos, eu estou aqui, abraço vocês. A dor, o sofrimento não significa nada quando eu estiver presente. Afastem de seus corações a tristeza, filhos queridos. Tragam alegria para a vida de vocês. Os espíritos em sofrimento que imploram por uma palavra nossa, eles receberão o que eles precisam receber. Sejam justos, sejam íntegros, sejam honestos consigo mesmos e com o próximo.
A integridade de coração se transforma em amor, se transforma em compaixão, se transforma em justiça. Não a justiça dos homens, porque não existe, mas a minha justiça. A justiça da Criadora. A justiça do espaço sagrado. A justiça da onisciência. Não há onisciência sem amor, não há amor sem onisciência. Um está ligado ao outro. Tenham compaixão por vocês. Amem-se. Eu cheguei primeiro, eu vim primeiro para aliviar o coração de todos presentes, para aliviar o coração daqueles que nos ouvem. Recebam agora aqueles irmãos que estão aqui presentes, a família, aqueles irmãos que trabalham em nome de uma causa. Recebam-nos, ajude-os, compartilhem. Não tenham medo. Que a luz da Criadora, que a minha luz se faça presente. Ela hoje nos levou para aquele mesmo lugar de antes. O céu estrelado. Só que a imagem de Maria desta vez foi diferente. Ela apareceu aqui entre nós e me cobriu a todos, como cobriu o Francesco no outro dia, do mesmo jeito, e que cobre a todos que pensam nela. Todos os nossos amigos, toda a nossa família, todos presentes, ouvindo as palavras dela. Nossos pais, nossos amigos, nossos tios, nossos primos, nossos irmãos presentes, nossos avós, aqueles espíritos que vêm conversar conosco, todos vieram recebê-la e todos estão compadecidos, emocionados com a presença dela. Eu esperava por isso, porque eu já estava sentindo desde cedo. E muito mexida principalmente por causa disso. Então, que ela sempre venha até nós, nos tirar esse peso de cima das costas e limpar um pouco a atmosfera e nos trazer um pouco de esperança também. Alguém quer falar alguma coisa? Queria agradecer pelas palavras e pela visita. Faz muito bem para a gente ter esse contato, né? Fortalece. Alguém que mais quer dizer alguma coisa?
tem uma menina que está aqui, que ela vem nos acompanhando já, meu nome é Elizabeth. Ela quer finalmente prestar testemunho. Vamos ouvir a Elizabeth. Elizabeth é aquela moça que vem aparecendo aqui, de branco, toda molhada. Deixa eu ver se ela consegue. Ela vai tentar falar, embora ainda está com bastante dificuldade, e a voz ainda está difícil para sair, mas ela está chorando, emocionada. Ela disse que ela veio para cá depois de vagar por muito tempo, de não conseguir se lembrar quem era e o que havia acontecido com ela, de não saber aonde mora, o nome dela. Ela ficou muito tempo parada na beira d'água e começou a tentar sair dali, começou a caminhar pela rua e começou, depois de muito tempo, a ouvir as pessoas falando. Ela disse que no princípio era só escuridão, a única coisa que ela conseguia ver era os pés dela. Ela conseguia ver os pés dela dentro d'água, só. Depois de algum tempo, que ela não sabe quanto tempo tem, ela começou a ver o que estava em volta. Ela viu que ela estava numa praia, mas ela não sabia onde era, também não sabia, ainda não sabia quem ela era. E então ela conseguiu sair dali daquela praia e começou a caminhar pelas ruas, e as pessoas não a viam, ela não sabia o que havia acontecido, ela não conseguia falar. Ela começou a ver algumas pessoas que a viam e se afastavam dela, e até que um dia alguém chegou perto dela e perguntou a ela o que havia acontecido. Ela não soube explicar e não conseguiu falar. E esta pessoa foi que a trouxe para cá. E ela ficou aqui um bom tempo sem se mostrar, misturado com as outras pessoas que vinham para cá, ouvir, porque os rumores que se espalhavam na rua era de que uma santa aparecia em tal lugar e que esta santa poderia ajudar as pessoas que acreditavam nela. E ela não sabia se ela acreditava ou não acreditava, ela muito confusa e muito perdida. E ela sempre também sentia muito frio, muito frio. E ela achava que ela sentia muito frio porque ela estava toda molhada. Mas ela não conseguia também fazer nenhum movimento para buscar uma roupa seca. Ela não sabia, ela só veio a descobrir que ela havia realmente morrido aqui, quando ela conseguiu ver a santa. Ela viu a santa
E a santa estendeu a mão para ela, sorrindo, e disse a ela que ela tivesse paciência com ela, que ela iria se lembrar de quem ela era, e que quando ela estivesse pronta, que ela viria buscá-la, mas que ela não se apressasse, porque ela primeiro precisava descobrir o que havia acontecido com ela. Que a hora que ela conseguisse descobrir o que havia acontecido com ela iria conseguir lembrar quem ela era e iria buscar a família dela, iria se despedir da família dela. Então ela iria conseguir que ela viria buscá-la, que a santa viria buscá-la, que ela não se preocupasse, que nada de mal iria lhe acontecer, mas que ela primeiro descobrisse o que havia acontecido com ela, e que toda vez que ela se sentisse assustada, amedrontada, que ela pensasse na santa, que não importava o nome da santa, isso não tinha importância nenhuma. O que importava realmente era que ela lembrasse quem ela era. Então ela disse que ela passava os dias dela na praia, que era o lugar onde ela se sentia mais à vontade, e depois saía para caminhar e viria nos dias da reunião aqui, ela viria para cá, na esperança de sempre encontrar a santa. Ela diz que houve uma outra vez em que ela esteve aqui, em que ela viu a santa e que a santa mostrou a ela um lugar, uma gruta, em que ela disse que quando eu estivesse pronta, eu iria com ela naquela gruta. E eu perguntei a ela o que havia naquela gruta. E ela disse que naquela gruta havia pessoas como eu. E que essas pessoas estavam ali junto com ela. Que ela iria me encontrar naquela gruta. Que eu também não tivesse pressa. Não tenha pressa, filha querida. Era o que ela sempre me dizia. Então, eu comecei a me lembrar que eu morri afogada. Primeiro eu achei que eu tinha nadado e não tinha conseguido voltar. Mas depois eu percebi que não era isso. Depois eu me lembrei que eu estava em um barco e que eu caí do barco. Depois eu me lembrei que também não foi isso. Eu sei que eu demorei muito tempo para conseguir me lembrar realmente do que aconteceu. O que aconteceu
foi que eu realmente estava no bar e eu me joguei dentro d'água de propósito. Eu me suicidei. E eu me suicidei porque eu estava grávida. E depois eu me lembrei que o ano que aconteceu foi em 1946. Eu fui passear de barco e o desespero foi tão grande que eu me joguei dentro d'água. Eu demorei muito para me lembrar, agora eu entendo a razão. Meu nome é Elizabeth. Eu nasci no Rio de Janeiro e fiz o que eu fiz. Eu saí de uma festa na Urca, saí de barco e no desespero de uma discussão eu me joguei na água. Eu ainda não sei exatamente o ano que nós estamos, mas eu sei que eu demorei muito tempo. Uma das últimas coisas que eu me lembro que eu fiz foi visitar a capela de Nossa Senhora de Copacabana e pedir a ela que ela me mostrasse um caminho. Embora eu não esperei muito pela resposta. E agora eu vejo que foi ela que me ajudou. Ela me ajudou a lembrar. Eu estou muito arrependida do que eu fiz. Muito arrependida do que eu fiz. E vou fazer o possível daqui por diante para me recuperar e tentar entender o porquê de tudo isso. Se eu tivesse certeza de que ela iria me acudir em vida, eu não teria feito isso. Meus pais eram muito rígidos. Eu sou filha de um pastor anglicano. Meu pai era um inglês ortodoxo que veio pregar aqui na cidade e se instalou por um tempo na cidade. E eu me apaixonei pela cidade. Eu não poderia chegar para o meu pai e dizer o que aconteceu. Não havia condições. Eu optei por fugir. Eu estou me sentindo muito aliviada por estar contando isso. E se eu puder estar com meus pais novamente, eu vou pedir perdão a eles. Eu agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram de poder chegar e abrir meu coração. Eu
quando fiz o que fiz, eu tinha apenas 18 anos, filha única. Devo ter causado muito sofrimento. Minha mãe era uma boa pessoa, meu pai também. Então, eu irei pedir perdão a eles pelo sofrimento que eu causei. Eu peço perdão a todos também. E eu agradeço a Santa que, com todo o meu comportamento errado, os olhos dela eram cheios de amor por mim. Eu percebi que para ela não importava quem eu era. Apenas uma pessoa que ela amava a si mesma. Eu me senti muito amada. Talvez pela primeira vez na minha vida eu me senti muito amada. E pelas palavras que venho ouvindo de vocês, também me senti muito amada. E se a Santa visita vocês, e o amor que eu vi nos olhos dela por vocês, sintam-se muito amados. E eu me sinto muito orgulhosa também de estar aqui presente. Eu não estou aqui sozinha, sempre tem muitas pessoas que não se pronunciam porque não têm coragem como eu, têm dificuldades como eu, mas eles vêm, eles se chegam e eles ouvem os testemunhos. Eu agradeço toda a ajuda que vocês me deram. Eu não sei se ainda estou pronta para atravessar. Mas eu sei que em breve eu estarei. E que ela virá me buscar. Eu quero ir para aquela gruta. Eu quero conhecer aquelas pessoas. Eu quero rever meus pais. Quero vê-los, quero abraçá-los, quero pedir perdão por todo o sofrimento que eu causei. Eles não mereciam, ninguém merecia o que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas eu sei que eu estou recebendo uma nova oportunidade. E eu vou aproveitar esta nova oportunidade. Obrigada a todos vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer o depoimento dela. Estou até torcendo para que ela encontre os pais e queria muito que ela se perdoasse. Exato, Ela tem que se perdoar. Ela tem que se perdoar porque as pessoas já perdoaram. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Alguém está sentindo alguma coisa, alguma presença? Só a música. Eu senti que tinha alguém do meu lado e escutei sussurros. Escutou o quê? Sussurro. Sussurrando. Com certeza tem. Tem sim, Gabriela. Tá cheio isso aqui. Tem muita gente hoje aqui nos ouvindo.
Eu só espero que venham falar conosco. Entendeu? Como essa menina veio falar conosco, outros venham falar conosco também. Sabe? Tomem coragem, venham falar. Se cheguem. Sabe? Vai ser muito bom para todos nós que vocês venham prestar testemunho. Nós vamos recebê-los, nós vamos ouvi-los de bom grado e, se possível, ajudar. Mas falar vai fazer muito bem para todos, muito bem. Tem uma outra senhora que está aqui presente. Deixa eu ver o que ela vai falar. Ela está dizendo que o nome dela é Eunice. Ela frequentou durante muito tempo igrejas, muitas igrejas. Ela sempre buscava, ela disse que ela precisava buscar alguma coisa que ela não sabia direito o que era. As igrejas que ela frequentava, ela sempre procurava imagens de Nossa Senhora, como ela se refere a Maria de Nossa Senhora. Ela sempre teve desde criança, ela sempre teve um apego muito grande com Nossa Senhora, embora a mãe dela nunca teve, a mãe dela não era uma pessoa religiosa, e a mãe dela sempre falava muito em Jesus, mas nunca nela. Então ela guardou muito sempre isso para ela mesma. Ela sonhava com Nossa Senhora, com aquele manto comprido. Ela dizia que ela sonhava, que ela segurava a ponta do manto. Ela se via entrando numa igreja com Nossa Senhora na frente, ela segurando o manto e tudo mais. Ela, quando cresceu, ela tinha problemas de doenças, ela era uma pessoa com problemas renais, sempre teve muitos problemas renais e vivia em tratamentos, chegou a retirar um rim e sempre muito apegada a Nossa Senhora. E sempre com muita fé nela e tudo mais. Nunca viu nada de excepcional, ela apenas sonhava. E ela morreu, falou que já tem bastante tempo. Ela nunca conseguiu atravessar, o que a gente chama de atravessar. Ela não sabe há quanto tempo realmente ela está morta. O que ela fez, que ela morreu numa cirurgia que ela fez de transplante de rins. Ela não conseguiu sair da mesa de cirurgia. E desde então ela faz o que ela conhece, que é ficar dentro de igrejas, procurando pela imagem da Santa e esperando que Nossa Senhora venha buscá-la. E um grupo de pessoas que frequentavam a igreja começou a vir para cá e ela começou a frequentar aqui. E foi quando a Nossa Senhora começou a se fazer presente aqui. Ela nunca a viu, ela nunca apareceu de frente para ela.
mas ela sentia que ela estava aqui presente. Então ela veio fazer um apelo que Nossa Senhora venha buscá-la, que a leve. Ela sempre a amou tanto, sempre pediu tanto. Então por que ela não vem buscá-la? Alguém quer responder? Eu acho que ela não vai ter alguém buscando ela. Ela tem que... O caminho é outro. Ela tem que tentar ser lembrada. Tereza, quer falar alguma coisa para essa senhora? Deixe de me buscar fora, me busque dentro de você e você me achará, me verá presente, frente a frente, e eu te mostrarei o caminho. Estarei contigo, do teu lado, caminhando contigo, e jamais estarás só. Me busque dentro de você, filha, jamais fora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Essa senhora nem disse o nome dela, não falou o nome, só prestou testemunho, entrou no gancho. Eu acho interessante quando Maria fala que é ela que busca, eu acredito realmente, porque quantas pessoas não estão aí fora devotas dela, né? E olha essa senhora, qual será a razão? Não é verdade? Eu acho que ela precisa antes achar alguma coisa dentro dela que realmente a conecte com ela. Uma vida sofrida, uma pessoa que sofreu de rins a vida inteira, morreu numa mesa de operação. E engraçado que ela não passa nada, é uma senhora gordinha, forte, parece índia, aquela cor morena, de cabelos curtos e lisos, entendeu? Um aspecto bem de índio, bem falante. Passa boa coisa, não passa coisa, ela passa boa coisa, sabe? Ela não está assim, triste, depressiva, não, ela está até suave, né? Mas, no entanto, não consigo nem falar o nome dela. Eliette ou Janete? Entendi Eunice. É Eunice, ela falou Eunice. O nome dela é Eunice. Ela falou? No início. Não guardei. Tem alguma coisa dentro dela faltando para poder ela conseguir fazer o que ela precisa. Pelo menos ela sabe o nome, já é alguma coisa, né? Vamos ver se tem mais alguém que quer prestar testemunho. Tem um outro senhor, esse já atravessou. Esse senhor, o nome dele é José Carlos. José Carlos de Oliveira Sobrinho, o nome dele. Ele diz que ele está no segundo estágio, ele está já se sente muito bem, já está assim, lúcido. Ele queria só prestar testemunho para dizer que, para explicar como foi o caminho dele,
Ele agora está no segundo estágio, num grupo de apoio. Ele morreu assassinado num roubo que deu tudo errado. Então ele ficou vagando por muito tempo, desesperado, querendo estar vivo. E depois de muito tempo, ele começou a frequentar também igrejas. E dali ele começou a andar com um grupo, que esse grupo começou a frequentar um centro em Jacarepaguá. E aquele centro, aquelas pessoas, aquele grupo, todos eles conseguiram atravessar. E foi muito difícil no primeiro estágio, muito difícil. Porque ali eles não recebiam, segundo ele, muita atenção. Era muita confusão, ele se sentia muito angustiado. Ele ainda não sabia muito bem o que havia acontecido com ele. Ele sabia que ele tinha morrido. Aquelas pessoas naquele lugar, naquele templo, conseguiram explicar para ele o que havia acontecido com ele, mas ele ainda se sentia muito confuso. Então ele foi encaminhado, depois de muito tempo ficando ali no primeiro estágio, e de começar a conversar com as pessoas, alguns mestres que circulavam ali, de vez em quando vinham alguns, circulavam e começavam a conversar com ele, davam um pouco de atenção a ele. Então ele conseguiu atravessar a ponte para o segundo estágio. Com muito medo, muito assustado, ele conseguiu. E ele ali encontrou a família dele, encontrou amigos que ainda estavam ali. Ele foi morar com a família numa casa muito bonita, que ele nunca teve uma casa assim. Ele foi morar ali e ele começou a frequentar um grupo de apoio. Foi muito bom, um grupo grande, eles se tornaram amigos. E a memória dele ainda não é muito boa, mas hoje ele consegue entender o que aconteceu com ele, o porquê que aconteceu com ele, porque as pessoas lá do grupo de apoio, aqueles mestres ali do grupo de apoio, são pessoas que vêm dos estágios superiores, vêm conversar com eles. E são muito bons, são pessoas muito boas, muito pacientes. Mas a minha memória ainda não está boa. E eles dizem que a minha memória não está boa porque eu fiquei muito tempo parado aqui. Principalmente parado no lugar onde aconteceu o que aconteceu. E eu era uma pessoa, eu era um bom profissional, eu trabalhava na Justiça do Trabalho e tinha um cargo alto, era uma pessoa culta, e eu não consegui separar as coisas, eu não conseguia sequer falar uma frase inteira. Eu não sabia o que havia acontecido comigo. Então, hoje em dia, eu entendo. Hoje em dia, eu consigo aceitar a minha morte. Hoje em dia, eu consigo aceitar onde eu estou. Hoje em dia, eu consigo entender que eu fiquei muito feliz em ver que eu continuei vivo, que eu estou vivo. Então, a mensagem que eu quero passar para as pessoas é que acreditem que nós somos imortais, que nós
O corpo morre, mas nós continuamos. Eu estou vivo. Eu, quando consegui descobrir isso, que eu estava vivo, foi uma alegria muito grande. Porque eu nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que ali eu terminava. O corpo morria, terminava tudo. Eu me recusava a acreditar em qualquer coisa que fosse diferente disso. Então eu só vim aqui, eu estou feliz, eu ainda não estou com a minha memória ativa, mas esses mestres, essas pessoas maravilhosas, me prometeram que logo que a minha memória esteja ativa, eu vou poder sair dali e prestar algum tipo de serviço. Eu ainda não sei qual é direito, mas eu gostaria muito de poder prestar algum tipo de serviço. Quando eu soube que eu poderia vir até aqui, através desse grupo da mestre Catarina e do mestre Virgílio e de outros mais, eu conheci mestre Virgílio, ele esteve no meu grupo de apoio, conversando conosco, explicando quem nós somos, os nossos objetivos, e explicando muita coisa que eu achei muito bonito, muito maravilhoso. Eu ainda estou iniciando, mas eu chego lá. Eles disseram que eu poderia vir aqui conversar com vocês e explicar a vocês a minha situação. Eu venho de uma família muito conceituada, uma família de juristas, mas com exceção da minha mãe, que era uma pessoa religiosa, o restante família não era. Eu era o mais novo de uma família de cinco irmãos, e todos juristas. Nós não acreditávamos em nada. Então, hoje em dia, eu gostaria muito de poder conversar com os meus bisnetos, os meus tataranetos, e explicar a eles que a verdade. Talvez um dia eu consiga fazer isso. Eu não consegui me casar, eu tenho filhos, eu tive filhos bastardos, eu nunca realmente oficializei nada, era uma pessoa que não valorizava nada, apenas o meu trabalho. Então nunca assumi filho nenhum, tinha amantes, mas eu sei que eu tenho bisnetos, hoje em dia tataranetos, e se eu pudesse voltar atrás, mas infelizmente o que eu posso fazer, como os mestres dizem, é seguir em frente e mudar as minhas atitudes, e eu quero prestar serviço, sim. Então eu vim até aqui fazer uma espécie de meia-culpa, e eu precisava fazer isso muito. Então eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Meu nome é José Carlos. Boa noite. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer a ele pela coragem de ter vindo aqui e lhe desejar muito boa sorte na caminhada que está à frente dele. Eu queria agradecer a ele, o testemunho dele, e dizer que ele já está ajudando. Pelo que pretende ajudar, mas ele já está ajudando. É verdade. É verdade.
vou me estender muito hoje não, que hoje... Alguém mais quer prestar depoimento? Quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Catarina hoje está longe, né? Não, não está não. Ela está aqui perto. Aqui hoje pesou. Alguém não quer fazer pergunta nenhuma? A Catarina está aqui por perto. Ela que trouxe esse senhor aí. Se ela puder falar um pouco mais sobre esse 2019, 2020, não sei se ela... Ela está dizendo que vocês devem estar tão indignados quanto ela. A Catarina vive indignada. Aquela situação que aconteceu lá, que ela conta que botaram fogo lá na plantação de café, é terrível. Até lá tem... Vocês ainda não viram nada. Vocês ainda não viram nada. Eu já estou arrependido de ter escrito estar escrevendo essas coisas, porque é terrível. Está terrível. Meu Deus do céu. É como se lá fosse uma continuação daqui, porque além do problema da memória, depois que você lembra, você entra com uma continuação daqui, né? E numa situação que tem vantagens para você, né? Mas também tem desvantagem. Você ter que conviver com pessoas lá que conspiram, que querem isso, querem aquilo e fazem parecido com o que se faz aqui. É terrível, né? Sentindo um cheirinho de pó. Tem um ar mais... Estou por causa da mensageira aqui. Estou assim, o ambiente, não sei se vocês sentiram, mas ficou bem mais leve, né? Esse grupo de pessoas que estavam aqui, que a mensageira... Um pouquinho de água para muita gente mesmo. Que a mensageira trouxe, né? É um grupo diferente daqueles outros que estão mais longe, mais perdidos, não é verdade? O grupo hoje presente está diferente. Tá diferente. Não está com aquele peso horroroso. Até o peso nas costas está menor. Bom, vamos lá. Sempre que a mensageira quiser visitar lá, pode ir. Será sempre bem-vindo. Boa noite. Meu nome é Catarina. Vocês sentiram a minha falta? Eu estarei sempre presente, preciso estar sempre presente por causa do grupo. Eu sou responsável pelo grupo, sou responsável pelas pessoas que atravessam comigo, no caso. Eu iria trazer mais pessoas, porém, como a grande Madonna chegou primeiro, eu deixei as honras para ela. Eu não queria modificar muito a atmosfera, que está muito boa, apesar do que se passa lá fora. A maior dificuldade, o maior obstáculo é justamente separar as duas coisas. O que está aqui dentro e o que está lá fora. Muitas vezes não conseguimos
e trazemos aqui para dentro alguns espíritos ambulantes que se aproveitam. Não que vá fazer mal a vocês, mas mexe com as pessoas que estão aqui querendo prestar testemunho. As pessoas se assustam com o peso e se afastam, se sentem intimidados. Hoje não foi o caso, porque a grande Madonna veio primeiro e gostaríamos que sempre fosse assim, porque a situação, a atmosfera aí fora está ruim, está muito ruim. Não que estivesse muito diferente antes, mas como dizer, a forma pensamento, o consciente coletivo está tumultuado, está congestionado, porque algumas informações que estão pairando há algum tempo no coletivo está começando a descer, está começando a entrar no consciente vivo. E as pessoas ficam mais pressionadas, com mais medo, mais assustadas. Isto gera congestionamento. E pessoas mais sensitivas como vocês captam isto muito fácil. Então, vocês saem, vocês andam pelas ruas, se sentem mal, como se estivessem sendo pressionados de todos os lados. E passam a achar que é muito pessoal, e não é pessoal, é o que está fora tentando entrar no que está tentando se manter limpo, como vocês. Vocês precisam da limpeza para que possam acessar o que vocês acessam. E, embora este trabalho fisicamente é feito uma vez, de fato não é só uma vez, de fato é todos os dias, porque todos os dias se pensa, se sente, se comunicam, trocam ideias, falam a respeito. Então o trabalho de fato é feito todos os dias, a todas as horas, ou todos os momentos. E fisicamente se reúnem uma vez por semana. Mas o que mais interessa para nós é este trabalho diário, que precisa ser feito diariamente. Vocês pensam nela, vocês pensam em vocês pensam nos espíritos, vocês pensam na vida de vocês, o que fazer para melhorar, como melhorar, pensam nas dores, nas tristezas, nas angústias. O trabalho é feito diariamente. E quando se reúne, é quando se faz de novo a limpeza. A limpeza é feita, desta vez foi feita no princípio, muito bom. Quanto à sua pergunta, menino, o que acontecerá já está acontecendo. Olha o caos que existe no planeta, as condições atmosféricas do planeta, e como que se chega em um final de ciclo em que os sinais começam a convergir dentro do planeta, a se mostrar, a surgir, a aparecer, indicando que algo acontecerá, ou não só algo, vários eventos de magnitudes consideráveis acontecerão, como sinais
de que a Terra realmente está passando por uma grande ebulição, por uma grande transformação. Os terremotos, principalmente no norte, no hemisfério norte, onde o Alasca está começando a explodir, a costa do Pacífico, aquelas ilhas na mesma situação. Terremotos ali surgem todos os dias, de magnitude média, mas haverá um enorme. Estes são os sinais. Agora, a verdadeira ebulição está dentro de cada um. É no mental, é na memória. São as lembranças, são as sensações. Você terá pessoas, grupos enormes saindo, se elevando, porque a população vai diminuir drasticamente. A tendência daqui para frente é a população diminuir, não aumentar. A crise que eles chamam de crise, que não é crise, já é crônico, o problema de água, o problema de como se chama, energia, que vai parar, isto vai parar o planeta. Isso não será só nesta região, será no planeta, porque as condições atmosféricas estão mudando. Algumas regiões do planeta vão desaparecer, vão simplesmente desaparecer. A África, ela precisa de uma limpeza, ou seja, de que aquelas pessoas que estão ali sejam retiradas e que venham outras que tenham uma consciência diferente. E assim por diante, em cada região irão acontecer transtornos de acordo com cada região específica, com a sua história, com o seu passado, com a sua memória ancestral. A tendência do hemisfério norte é que uma boa parte dali desapareça, porque aquela região é uma região criada por um segundo criador, não um criador original. Aquilo ali é uma fachada que não reflete nada. Então tende a desaparecer. Isto não agora, mas isso eventualmente virá. O que está se acontecendo, o que se está se preparando agora são situações que vão começar a estourar em algumas regiões específicas. Esta região daqui não está imune a nada. Ou vocês se preparam para sacrifícios, ou grande parte da população irá perecer. As pessoas irão começar a desaparecer. A população irá diminuir, porque a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro, ela é mecânica, ela é inserida, ela não é uma civilização original. Ela foi superposta, sobreposta. Então serão retirados. Compreendem? Sim. O quê? Como assim sobreposta? Existia uma população original, uma memória original. Alguém colocou pessoas aqui dentro trazendo uma outra ideia e que tentou fazer com que a ideia original desaparecesse e a ideia sobreposta se impusesse.
Me refiro a valores, a conceitos, a histórias, tentando mudar o pensamento das pessoas, tentando trazer outras ideias. E estas pessoas são, em sua grande maioria, são mecânicos, são almas que apresentam defeitos congênitos, que não duram muito, mas que servem para o propósito. Toda essa mecânica da reencarnação, ela será explicada mais tarde. Eu trarei alguns mestres que explicarão melhor do que eu esta mecânica da reencarnação, o que fizeram com este produto, um produto precioso nosso. Alguma pergunta? Vocês não têm dúvidas? A gente vai estar salvo, não vai? Este é o objetivo. Criar grupos de sobreviventes que conseguem ficar imunes ao que está aí fora. Este é um dos propósitos. Pelo menos aprender a lidar com isso, né? A questão não é aprender a lidar com isso. Vocês não irão conseguir lidar com isso. Vocês vão apenas mudar o padrão vibratório para que isto não os atinja. Lidar com isso não é a questão, porque isto não existe de fato. São ilusões criadas com o propósito de manter a atenção das pessoas voltada para coisas que não interessam. Então, à medida em que vocês se focam em um propósito diferente e que façam a parte de vocês que interessa, vocês ficarão imunes a este ataque no corpo mental. Este é o objetivo dos grupos que estão sendo formados. Alguns grupos até estão sendo formados às pressas, por causa dos acontecimentos que virão e que irão influenciar no dia a dia de vocês. E que vocês irão precisar se adaptar. Vocês precisam se unir, trocar ideias e abrir os olhos, enxergar mais adiante, se prevenirem, para não se deixarem ser pegos desprevenidos. Procurar aprender a se cuidar por si só, sem depender de terceiros. Começar a acreditar que vocês podem cuidar de vocês, cuidar do corpo de vocês. O corpo tende a se manter saudável, apesar dos pesares. Esta civilização atual é uma civilização doente, por causa da atmosfera que respiram, por causa da densidade, por causa do mental pesado, dos ataques constantes. Mas, à medida em que vocês conseguem se preservar disto, o corpo tende a se manter saudável, apesar dos piripaques, como se diz. Apesar das dores, dos incômodos que se fazem presentes, principalmente por causa da pressão sobre o corpo mental. O corpo não aguenta. Alguma pergunta? Se unam, se ajudem, se entreguem
Não há outro jeito. Vocês estão vivos aqui dentro. Não há como fugir. Vocês são obrigados a sair para trabalhar, a se expor. São obrigados a conviver com o que está aí fora e se ressentem disto. Se ressentem porque esbarram com um peso enorme, com uma atmosfera que chega a ser palpável, de tão sólida. E que há tendências de se fecharem, quando algo está para acontecer, o planeta se fecha e quem está aqui dentro e vai vivenciar qualquer situação. Essas pessoas mecânicas, elas estão espalhadas e estão dentro dos lugares em que vocês frequentam. Essas pessoas mecânicas, elas não necessariamente são bandidos, não são bandidos. Elas convivem com todos normalmente. Então se identifiquem. É como se fosse vírus colocado na sociedade para mudar. Exato. Elas colocam valores diferentes do que nós deveríamos ter, tendem a transformar a mente da gente, assim, para valores que não são necessários. Sim. Vocês saberão identificar, sim. Há muito ainda que se informar, há muito ainda que se conhecer. E nós faremos isso. Eu pretendo ainda trazer Virgílio para conversar. Sim. Virgílio apareceu, foi ele mesmo que apareceu no nosso Sim, vocês entrarão em contato com o nosso grupo, vocês verão as pessoas que circulam, que estão circulando entre vocês. É como que este grupo se unisse mais. Vivos e mortos se unem em nome dela para se ajudarem a enfrentar o que vocês irão enfrentar. Vivos, vocês estarão vivos, assistindo e interagindo com o que irá acontecer. Então, estão sendo preparados para isto. Não se assustem. Porque se estão aqui é porque sabiam disso, sabiam que iriam viver tudo isso. E que algumas pessoas irão procurá-los e irão estender suas mãos. Segure-as, ajude-as. Mas não se deixem influenciar. Vocês são exemplos. Nem sempre precisa falar. A presença de vocês é suficiente para mudar, para ajudar. Estendam a mão, pensem nela. Ela sempre estará à frente de todos nós. Nós faremos por ela e por nós, e pela humanidade. Nós estamos presentes no momento em que a humanidade enfrentará
situação difícil. Então estamos aqui para ajudar, nos unir, ficarmos juntos indignados, mas confiar na palavra dela e na presença dela. Saibam que todos vocês estiveram em hospitais mentais. Todos vocês foram escolhidos lá dentro. Todos vocês foram apontados, foram indicados para, em determinado período de tempo, desabrochar e estar aqui junto, fazendo o mesmo trabalho. Todos vocês sofreram muito, muito, mas estão aqui recuperados. Então, tenho esperança. Eu os vi a todos. Eu estive com todos. Conversei com todos. Inclusive com pessoas que nos ouvem. Vocês são a flor da nata. Muito bem escolhidos, não me decepcionem. Façam a parte que lhes cabe. Inclusive os medrosos que nos ouvem. Eu irei, mais tarde, falar sobre cada um de vocês, o que eu assisti, o que eu vi, o que me levaram para conhecer. Se nós fizermos a meditação, vai ajudar a nos conhecermos? O melhor caminho para ajudar a se conhecer é falar sobre si mesmo. Este é o primeiro caminho. Saber ouvir é saber falar. As mazelas precisam sair. As mazelas, quando saem, limpa. E nós começamos a enxergar um pouco sobre nós. Eu aprendi isto da forma mais difícil. Eu aprendi. O padre me obrigava a falar sobre mim. Ele me apontava as dificuldades. Eu falei sobre mim. Foi quando eu comecei a perceber de verdade que eu era uma pessoa muito triste e muito raivosa e que escondia a raiva com a autoridade e castigava as pessoas porque eu era infeliz. Foi quando eu comecei a perceber isso que comecei a mudar meu comportamento com as pessoas. Comecei a entendê-las, que elas tinham tantas dificuldades quanto eu, ou talvez mais. Convivi com pessoas doentes, com pessoas tristes, com pessoas
porque não conseguiam suportar a realidade delas e fugiam. Vocês não foram muito diferentes de mim? Todos nós, de uma forma ou de outra, temos as mesmas mazelas. Nós precisamos confiar naquele que nos estende a mão. Senão não iremos a lugar nenhum. Vocês se unam, porque se não se unirem, virarão ilhas cercadas por tubarões, distantes de tudo. Não façam isso com vocês. Se unam, confiem. O Padre me disse muitas vezes isto. Confiar é uma arte. E como toda arte, ela é bela e distante. Temos que nos aproximar dela. Quando nós nos abrimos com alguém, não importa o alguém, importa o abrir. Confiar é uma arte, uma bela arte. Boa noite. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? A Catarina hoje emocionou. Hoje ela emocionou bastante. As palavras dela. Catarina emocionou alguém, olha. É ruim. Mas ela até hoje está diferente mesmo. Está mais light. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar o nosso encontro agradecendo a presença de todos aqui na mesa, de todos os irmãos que vieram prestar testemunho. E que a semana seja melhor do que a anterior. Que a Senhora nos abençoe.